Shalom, shalom, povo de Deus, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, que a shalom de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida. Tinha dado uma sumida, né, mas apareci novamente e queria conversar com vocês hoje um pouco, né. O assunto hoje, vamos dizer assim, é geopolítica espiritual, né, sobre aquilo que Deus tem nos mostrado a respeito de coisas que ainda vão tomar lugar ainda no futuro, né? Talvez sim, talvez não. E eu quero primeiramente explicar para vocês esse contexto sobre profecias, sobre acerca de revelar o futuro, de falar alguma coisa que está relacionada ao futuro, com datas, né? É uma questão muito sensível, muito delicada. E nós temos visto aí nas redes sociais aí erros, né, grotescos aí de pessoas, né, que se dizem, né, ser profetas e muitos deles são profetas, né, de fato e de verdade, mas que eu acho que tem tomado uma direção errada e não tem tido a hombridade e a humildade de vir e falar assim: olha, gente, errei, né? Pensei que era, achei que era, eu não sei o que aconteceu, mas infelizmente, ou vamos dar um tempo, né? Talvez aconteça depois. Assim, você não vê, na maioria deles, assim, eles pedindo desculpa, né? Porque afinal eles estão vindo nas redes sociais, né? E eles têm um público ali, tem muitas pessoas que assistem eles ali, né? E ele deve explicações a essas pessoas, mas eles simplesmente se calam, fingem que nada aconteceu e continuam a vida, entendeu? Profetizando outras coisas ainda e tal, e aí aquilo gera muito dúvidas, né, nas pessoas, né, lógico, nas pessoas que não estão idolatrando esses homens, né, ou essas mulheres, né, porque existem pessoas que idolatram eles, que não conseguem ver e enxergar que há alguma coisa de errado, e que errar todo mundo erra, com certeza nós erramos, né, mas também nós temos que reconhecer esse erro, melhorar, mudar, né. Então, assim, essa questão de profetizar, de adivinhar o futuro, né, de colocar datas aí, é muito complicado, entendeu? Pode ser que a gente possa errar, né, nessa visão, nessa revelação ali que Deus está dando ali. E eu quero conversar um pouco, dar uma introdução sobre isso, né? Até mesmo para que vocês não me julguem depois, né? Mas assim, existem falsos profetas, né, como a Bíblia diz, e os profetas. Mas veja só, a Bíblia vai falar lá em Deuteronômio que Deus ele prova o coração do povo justamente com os profetas, né? E não é um falso profeta, mas a Bíblia vai dizer que Deus dá sonhos e visões àquele profeta para provar o coração do povo, para ver se o povo vai seguir aquele profeta ou vai seguir a Deus. Então, muitas vezes o profeta ele acerta, ele dá uma direção certa. Deus deu uma visão verídica para ele acerta. Mas ali Deus está provando o coração do povo. O povo começa a idolatrar aquele homem, entendeu? Começa a idolatrar aquela mulher, aquela pessoa ali, e depois ele erra, depois ele já traz, já tira a pessoa ali vamos dizer assim, de uma doutrina bíblica, já introduzindo a doutrina dele, as pessoas já começam a acreditar aquilo. Então, assim, as pessoas acabam entregando seu coração para aquele homem e não para Deus. Então, isso é bíblico. Então, nem todo falso profeta ele erra as profecias, entendeu? Isso faz dele um falso profeta, porque ele desviou o povo de Deus, né? Roubou o coração do povo de Deus para ele. Isso faz dele um falso profeta. Então, nem todo falso profeta ele vai errar uma profecia ou profecias. Ele vai acertar. Deus vai mostrar a verdade para ele, mas simplesmente para provar o nosso coração. E existe o falso profeta também que ele erra, como nós vemos ali, né, vários falsos profetas ali na Bíblia. Falso profeta ali contra Miqueias, contra Jeremias, né, profetizando coisas ali que não vinham do Senhor, mas vinham da sua carne. Os falsos profetas que erram profecias realmente, né? E também existem os profetas
imaturos, profetas que não têm maturidade suficiente para entender, para compreender aquilo que Deus está mostrando. E aí eles já vêm logo para a internet, né? Porque eles querem visualização, eles querem aparecer, né? E eles começam a falar coisas ali, demonstrar coisas ali que eles não conseguem compreender. Não foi porque Deus não mostrou. Deus mostrou, mas ele não entendeu, não conseguiu depurar aquela revelação ali. Ele acaba errando ali. Então não foi porque ele quis, né? Não foi um espírito de engano, mas foi simplesmente imaturidade. Ele não teve maturidade suficiente para compreender, entender, até mesmo o tempo de Deus de falar aquilo. Então assim, esse é um contexto breve, rápido sobre profetas na Bíblia. E eu estou dando esse contexto aqui porque eu me coloco na posição de profeta também. Porque vou falar acerca de coisas aqui que Deus me mostrou que tomarão lugar no futuro, mas que eu não sei se de fato e de verdade isso acontecerá, porque foram visões e sonhos que eu tive. E eu só vou passar aqui para vocês a visão e os sonhos, né? E as minhas interpretações, mas não sei se isso tomará realmente de fato no futuro. Mas o que Deus me mostrou era acerca de um futuro, de coisas que aconteceriam. Mas assim, e por que eu digo que Deus mostrou? Porque Deus me abriu o mundo espiritual e ali eu vi, né, em sonhos, né, em visões, muitas vezes orando ali, Deus abria minha visão e eu conseguia ver algumas coisas. Então, mas nem tudo às vezes é no nosso tempo ou de fato vai acontecer, né? Porque Deus chamou Jonas para profetizar sobre Nínive, né? E ali eles tinham uma opção de se arrependerem e nada acontecer, mas se não se arrependessem ia destruir. Houve outros profetas, Micaías mesmo, né? Que profetizou ali a morte de Acabe. Acabe morreu, mas profetizou também outras coisas que não se deram no tempo dele, né? E nem no tempo dos reis, né? Aquilo não chegou a se cumprir por completo, entendeu? Quando ele profetiza ali a destruição de Samaria, nós sabemos que Samaria não foi destruído, entendeu? Mas foi preservada ali, depois o povo foi misturado ali juntamente com outros povos ali, né? Então assim, mas metade da cidade foi destruída realmente, parte dela, mas ela não foi totalmente destruída, como Jerusalém também foi totalmente destruída, profetizada por Jeremias. Então assim, nós vemos essa incoerência muitas vezes no mundo profético, porque as pessoas, a Bíblia diz que em parte profetizamos e em parte conhecemos, ou seja, parte vem do Espírito Santo, vem de Deus, e outra parte é nós que temos que interpretar e ver. Existem coisas que Deus literalmente ele fala com você, e aí sim você pode dizer assim, assim diz o Senhor, porque Deus literalmente falou com você. Ou quando você está debaixo de uma unção profética, né, o Espírito Santo está falando através de você, você está sendo simplesmente um instrumento de Deus, você está profetizando em nome do Senhor, aquele também vai tomar um lugar ali de fato e de verdade, tá? Enfim, diante desse contexto, né, dessa explicação aqui que eu dei brevemente para vocês aqui, falando a respeito dos profetas, né, dos falsos profetas, dos profetas que são imaturos, dos profetas que Deus traz para provar nossos corações, visões e sonhos que são interpretativos, tá? Nem toda visão é literal, nem todo sonho é literal, né? Assim como os sonhos são interpretativos, a visão também ela é interpretativa, né? Nem todas, lógico, né? Existem visões que elas são literais. A Bíblia vai dizer ali em Abacuque, Deus fala para Abacuque o seguinte, ó: Abacuque, escreve a visão em tábuas ou em tábuas grandes, né? Ou seja, Abacuque estava tendo uma visão ali e Deus estava pedindo para ele escrever a visão que ele estava vendo, o que ele estava ali enxergando no mundo espiritual. Então, Deus fala através da visão, Deus fala através dos sonhos, né? E nós temos que interpretar aquilo, ou muitas vezes o Espírito Santo vai nos entregar essa interpretação. Enfim, então diante desse contexto, nós vamos falar a respeito da geopolítica espiritual, né, do mundo, né? Eu quero aqui
começar falando a respeito de guerras, né? Aí foi profetizado muitas guerras no mundo, uma terceira guerra mundial. Nós estamos vendo a iminência dessa guerra. E uma vez Deus me deu uma visão, né? Na verdade, esse foi um sonho. Eu tive um sonho onde eu estava andando em uma estrada e eu não estava no Brasil, eu estava fora do Brasil, como se fosse na Europa, e caiu uma bomba, né? No sonho eu não foi me dito e nem foi me percebido que era uma bomba atômica, mas simplesmente a bomba destruiu toda aquela cidade. Era como se eu estivesse num lugar muito longe e ao longe eu via toda a cidade, e era uma cidade europeia, né, da Europa, mas aquela bomba caía na cidade e aquilo clareava, e aquela explosão ia aumentando e ela destruía toda aquela cidade. Bom, e nós sabemos que não existe, pode até ser que venha a existir, né, ainda, né, uma bomba sem ser uma bomba atômica, mas de uma destruição devastadora, como essa que eu vi no sonho, né. Então tudo indica que seria uma bomba atômica, né, ou um novo tipo de arma destrutiva, né, de destruição em massa, sem ser atômica, vamos dizer assim. Enfim, não sei, mas eu estou lhe relatando um sonho que eu tive. Então, não foi só esse sonho, né? Tive outros sonhos a respeito de guerra, né, na Europa. Em 2018 Deus falou que iriam ter 3 guerras no mundo, né? 3 pequenas guerras no mundo. Então, nós vimos aí a guerra da Ucrânia acontecendo em 2022, depois vimos essa guerra agora no Oriente Médio acontecendo, e falta uma terceira guerra acontecer, né? Que não sabemos aonde vai ser essa terceira guerra, né? Então, assim, mas isso foi algo que Deus realmente me disse, né? Em 2018, 2 já aconteceram, faltam uma. Isso não significa que vai acontecer uma terceira guerra, né? Mas 3 guerras pequenas, e talvez essa outra guerra já esteja acontecendo e eu nem saiba, porque, como Deus disse, seriam guerras pequenas, não seriam uma guerra total, né? Uma guerra muito grande, né? E você vai dizer assim, mas a guerra da Ucrânia é pequena e tal, né? Né? Ela relativamente, ela é uma guerra entre 2 estados ali, né? Se fosse uma guerra regional ali, né? Por exemplo, a guerra de Israel também é uma guerra pequena. Ela se tornará uma grande guerra se ela se tornar regional, onde o Irã vai se juntar ali com outros ali, literalmente, né? E a guerra vai aumentar uma proporção muito grande, né? É isso que eu quero dizer, tá? E Deus mostrou outras coisas também, né? Que iriam acontecer, né? Mas como eu estou dizendo, que eu não sei se de fato acontecerão todas essas coisas, né? Até chegar uma terceira guerra mundial, entendeu? Mas nós vemos aí muitas profecias e sonhos sobre guerras, né? A respeito do Brasil, Deus deu vários sonhos para minha esposa com invasão no Brasil, entendeu? O último sonho que ela teve em 2023, né? Os chineses estavam dentro do Brasil, entendeu? Muitos soldados da China dentro do Brasil. Outros sonhos que ela teve era o exército brasileiro, né, marchando dentro das ruas, né, do Brasil, entendeu? Inclusive aqui na nossa cidade, né? Então, assim, mas isso significa que a China vai invadir, né, o Brasil? Não, foi um sonho, entendeu? Pode ser que aconteça, pode ser que não. Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Nós estamos vivendo aí na iminência de uma terceira guerra mundial. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, entendeu? Tudo vai depender aí dos planos de Deus, daquilo que Deus tem projetado ali. E assim, eu creio, irmãos, que nós devemos andar como antigamente as pessoas andavam, uma companhia de profetas. Deus não vai falar todas as coisas que vão acontecer para uma só pessoa, para um só profeta. Até mesmo porque Deus conhece o coração do homem, Ele sabe que o homem se ensoberbeceria, o homem ficaria vaidoso. Então Deus ele vai mostrar, né, um pouco aqui, um pouco acolá, né, e nós temos que ter humildade de escutar outro profeta, né, e interpretar aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele está falando,
o sonho dele, a visão dele, juntar com a minha e tentar descrever o que está acontecendo no mundo, entendeu? É isso que nós devemos fazer. Agora as pessoas elas querem para si a glória, né? Então elas acham que sabem de tudo e tal, né? Muitas pessoas são assim, né? Muitos homens que estão aí na internet, enfim. Mas o que eu entendo é isso. Se nós andássemos juntos, né? Cooperássemos juntos, e eu creio, né, que tem sim companhias de profetas aqui no Brasil, né? Homens e mulheres de Deus que oram pedindo direção de Deus, e eles têm direção, entendeu? Eles têm um fim, né? Só que eles não vêm na internet para estar falando, né, e tal. Eles não vão jogar pérolas aos porcos, né? Porque muita gente escarnece, não acredita e tal, né? Mas eu creio que tem muitas pessoas que estão vendo sim também na internet e falando aquilo que Deus está mostrando. Enfim, então nesse contexto, né, Deus mostrando guerras, Deus mostrando aí explosões, né, mostrando invasão no Brasil, nós temos que entender que a vontade soberana de Deus, onde vai reinar, né, queira a gente ou não, vai acontecer. Eu lembro de uma vez que nós estávamos orando, eu e minha esposa, nós estávamos em uma oração, né, não só era eu e minha esposa, né, tinha um grupo orando, e ali Deus falou ali através da minha esposa ali que Ele estava fazendo algumas coisas e tudo aquilo que estava acontecendo era preciso acontecer para que as escrituras se cumprissem. Então muitas coisas estavam acontecendo e estão acontecendo para que as escrituras se cumpram. Nós estamos vendo aí o mundo sendo remodelado para que venha sim surgir um governo aí onde nós vamos viver a última geração debaixo desse governo, né? Como eu disse, a respeito das coisas que Deus me mostrou no Espírito, em visão e em sonhos, Deus me mostrou governos caindo, né? O governo da China, o Xi Jinping caindo, não sei se isso vai acontecer, entendeu? Não sei de fato se vai acontecer, estou falando aqui o que Deus me mostrou, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Governos aí sendo arrancados da terra, entendeu? Mudando. Na América Latina, muitos governos aí também caindo, sendo transformados, né? Governos de, vamos dizer assim, de direita, conservadores, né? Governos que vão trabalhar em prol do povo, né? Muitos governos vão cair, tiranos, né? Não sei se Maduro está nesse meio aí, né? Porque Deus falou sobre a América Latina, mas eu creio que ele vai cair, o Maduro, entendeu? Deus vai fazer com que isso aconteça. Enfim, muitas coisas, né, irão acontecer aí, se Deus permitir, né? Deus também pode simplesmente mudar tudo, entendeu? Mudar tudo e fazer tudo diferente, né? Em 2020 Deus me deu uma palavra, literalmente ali também o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou comigo: estou eu, né, arrancando tudo aquilo que plantei e destruindo tudo aquilo que edifiquei, isso em toda a terra, né? Então o Espírito Santo em 2020, no ano da pandemia, estava dizendo assim: eu estou fazendo isso, né? Estou arrancando aquilo que plantei e destruindo aquilo que edifiquei. Então governos, né, políticos, governos eclesiásticos dentro da igreja iriam cair, iriam demolir para que outros, né, viessem. E quando Deus me falava aquilo, eu tinha uma visão que era como se eu estivesse andando em cima de escombros, né, tudo destruído, e ali ia ser erguido algo novo, entendeu? Ia ser erguido algo novo. Quando você vai ver escavações ali no Oriente Médio ali, que eles estão procurando ali relíquias e tal, você vai ver que existem várias camadas ali que eles vão achando coisas. Quanto mais fundo eles caçam, mais eles vão achar coisas mais antigas, porque toda vez que uma nação, uma civilização era destruída, outra é construída em cima dela, e assim vai, uma em cima da outra ali. Uma cidade é destruída, a outra é construída em cima dela. E foi isso que Deus mostrou, algo que Ele estava destruindo, algo que Ele estava acabando,
E isso dentro da igreja e também no mundo político, nos governos do mundo, e estava construindo algo novo por cima daquilo. Isso de fato vai acontecer. Isso é um fato, isso foi Deus que me falou, né? E aqui eu estou dizendo que Deus disse que isso vai acontecer. E nós estamos vendo isso acontecer aos nossos olhos. Deus me falou isso em 2020. Estamos vendo aí muitos pastores, líderes morrendo, né? Muitos escândalos, muita mudança dentro da igreja, né? E nos governos também mundiais aí acontecendo isso. Agora isso não significa que vai vir uma terceira guerra mundial, né? Não significa que a respeito de uma pandemia também Deus mostrou, né? Uma pandemia, né? Sim, realmente algo que seria muito mais pior do que essa que veio, mas como eu disse, é o futuro, né? É aquilo que poderia acontecer ou pode não acontecer, então não sei se isso vai acontecer de fato, de verdade, e quando vai acontecer, se acontecer, né? Então, foi coisas que Deus nos mostrou, né? E que pode ser que aconteça, pode ser que não. Isso vai depender, talvez se o povo orar, se arrepender, entendeu? Deus sempre fez assim, Deus sempre mudou, né? Deus, quando tirou o povo do Egito ali, e o povo ali entristeceu o coração de Deus ali, o povo desrespeitou Deus ali, murmurou. Deus olhou para Moisés e falou assim: Moisés, se afaste desse povo, porque eu vou destruir todo esse povo, e de ti eu construí um novo povo mais forte. Então Deus ali estava disposto a acabar com toda aquela geração, com toda a geração, entendeu? E deixar ali só Moisés e acho que a esposa dele ali para construir um novo povo. Quanto tempo isso não demoraria? De novo, né? Até o povo ser preparado para entrar na terra prometida. Então Deus estava disposto a fazer isso, mas Moisés intercedeu e Deus não fez. Então quando há intercessão, quando há, entendeu? Deus ele pode mudar os planos dele, ele está mostrando, está falando algo. Então nós temos que entender essa dinâmica de Deus, tá? Existem profecias que elas não têm mudança, entendeu? Profecias que estão na Bíblia sobre os finais do tempo, sobre o Apocalipse, sobre várias coisas que não mudam, né? Como disse Jesus, né? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Qual palavras? Apocalipse, a revelação de Apocalipse, né? Então, não vão passar, muitas coisas não vai mudar, mas muitas outras podem mudar de acordo com a nossa busca, com o nosso arrependimento, com a nossa posição diante do Senhor. Eu creio nisso, né? Nós vemos isso, você já deve ter experimentado isso na sua vida também. Coisas que iriam acontecer e Deus reverteu por conta do seu coração. Ezequias é um exemplo muito bem sobre isso. Ezequias ia morrer, Deus falou para ele: tu vai morrer. Ezequias vira para a parede, se arrepende, faz o profeta voltar lá do portão da saída da cidade, e Deus fala ao profeta: volta lá e fala para ele que eu vi o arrependimento dele, o coração dele. Fala para ele que ele ainda vai viver ainda. Deus mudou. Um decreto de morte se tornou um decreto de vida. Então Deus faz isso. Então nós não sabemos o que vai acontecer. Então pode ser que realmente tenha uma terceira guerra mundial, pode ser que realmente tenha, né, tudo isso. Deus mostrou sobre as finanças do mundo também, fiz até um vídeo que está aí no YouTube aí, falando sobre as finanças, né? Deus mostrou o futuro da economia mundial. E realmente Deus mostrou, né, um novo sistema sendo implantado, um novo sistema aí surgindo aí em cima desse velho sistema, né? E muitas pessoas têm visto aí também um crash, né? Um crash significa uma queda, né, nas bolsas, na economia, né, dos Estados Unidos, por consequentemente no mundo. Então muitas pessoas têm visto isso há muitos anos, né? Já tem falado, profetizado sobre isso. Deus também, né, nos mostrou também um tempo de dificuldade, né, muito grande vindo sobre a terra, né, sobre o Brasil, a minha esposa, enfim, em sonhos e em visões, né, gente? E pode ser que isso aconteça? Pode ser que realmente aconteça esse crash aí, entendeu? Os países quebrem, sabe? E venha realmente esse nível de fome, esse nível de desespero aí do povo. Mas pode ser que não aconteça, né? Se a igreja orar, se nós buscarmos o Senhor, talvez Deus faça isso de uma forma diferente, porque assim, nós vamos viver um momento de
transição da economia mundial. Isso vai acontecer, isso não tem como mudar, isso vai acontecer. Deus disse que vai fazer essa transformação, né? Vai permitir que o homem faça, né? Então isso vai acontecer. Agora, talvez isso aconteça com um crash, né? Com a queda da economia, ou talvez seja uma transição em que as pessoas não vão sofrer tanto. Bom, não sei, entendeu? Mas o fato é que vai haver essa troca da economia mundial aí, um novo sistema surgindo, tudo vai ser digital, né? O dinheiro físico vai acabar, né? Vai sobrar pouco dinheiro físico, tudo vai se tornar digital, tudo vai se tornar tecnológico, vai vir a internet das coisas, né? Em um peso muito grande, entendeu? Assim, tudo vai estar interligado, entendeu? A geladeira, o fogão, o supermercado, o dinheiro no celular, e, sabe, na sua conta, no seu laptop, sabe, tudo digital, né? Documento de moto, de carro, tudo vai ser um trem louco, assim, né? E assim, Deus já mostrou isso há muitos anos atrás, né? Muito tempo. E agora nós estamos vendo isso sendo implantado aí, né? E quem tiver, mais uma vez eu vou dizer aqui, atento a essa mudança financeira, vai pegar muito dinheiro, vai mudar de vida. E nesse tempo Deus vai fazer uma transferência de riqueza aí, né? E essa transferência de riqueza, ela é um estopim para aquilo que vai acontecer no mundo. Veja, talvez nós não tenhamos uma terceira guerra mundial. Talvez nós tenhamos uma terceira guerra mundial, mas também não seja nuclear, né? Vamos dizer assim, entendeu? Os países tenha realmente uma terceira guerra mundial, os Estados Unidos vão para a Europa lutar essa guerra e tal, realmente a China vem invadir o Brasil aqui e tal, não sei, enfim, tudo isso pode acontecer, mas pode ser que aconteça, mas os países, os governantes não vão ter coragem de usar armas nucleares, vão querer ganhar a guerra no campo, porque se usar arma nuclear, sabe que o negócio vai ser, apesar de terem armas nucleares táticas, vamos dizer assim, né? Que não são tão destrutivas assim, mas já é um pretexto para o outro usar uma arma maior, ou seja, então pode ser algo que, então pode ser que eles não usem, pode ser que usem realmente e o trem fique feio, né? E pode ser também que não tenha, mas está havendo um abalo, entendeu? Um abalo aí. E assim, eu creio que tudo isso para acontecer tem que primeiro haver essa transferência de riqueza, essa mudança na economia. Assim, essa transferência de riqueza ela não vai acontecer em um momento, em um instante, né? Mas ela vai ser em várias fases. E a primeira fase ela vai vir na troca desse sistema, né? Na troca do sistema financeiro vai vir essa transferência de riqueza, onde muitas pessoas vão pegar dinheiro até para sustentar outras pessoas que vão quebrar. Então a outra parte da troca dessa riqueza, né, da transferência, que é passando de uma mão para outra, vai ser quando vier o crash, né, quando quebrar tudo, né, ali, ou pelo menos se não vier aquele crash violento quebrando tudo, mas vai haver uma queda drástica na economia, isso vai ter que haver, entendeu? Nesse momento aí muitas pessoas vão quebrar, muitas pessoas vão desistir, e ali é a oportunidade para outras crescerem, para outras montarem negócios, sei lá, comprar baixo na bolsa aí, e depois, enfim, oportunidades vão aparecer para essa transferência de riqueza. Existe a primeira leva dentro dessa mudança transicional aí do sistema financeiro, vai haver aí uma mudança massiva também de riqueza também de mãos. E depois é quando tudo começar a cair, ali é outra oportunidade para que haja transferência de riqueza também ali. Então vai haver várias oportunidades aí para que haja essa transferência de riqueza. Outra coisa, isso é uma coisa assim que lógico, né, que Deus, a Bíblia vai dizer que Deus ele não permitiu ao homem, né, e nem a Jesus, né, e nem a Jesus saber o dia, né, e a hora em que ele viesse. Inclusive Jesus relata isso no livro de Apocalipse. Ele estava lá do lado do Pai e ele ainda não sabia ainda nem o dia nem a hora, né?
E talvez ele venha saber só no momento certo, quando o pai fala assim, chegou a hora, meu filho. Enfim, mas assim, eu acredito que Jesus ele não vai voltar daqui a 2030, como muitos estão dizendo, né? Eu vi gente em um grupo ali falando que tem pessoas que estão dizendo ali que Jesus vai voltar agora, em 2028. Teve até sonhos, né, com a volta de Jesus, sonhos que Jesus falava para ele a data que ele ia voltar, entendeu? Então assim, é uma pena, né, que as pessoas acreditem nessas coisas, né? Mas, gente, não existe nem... Nós não estamos vivendo grande tribulação, nós não estamos vivendo nada disso, gente, ainda, né? Assim, existem tantos erros grotescos, né, no estudo do Apocalipse aí, né? Assim que infelizmente, né, nós vivemos esse tempo aí com tanto conhecimento, mas com tão pouca absorção desse conhecimento, né, de fato, de verdade, né, com palavras remas, né? Então assim, Jesus não vai voltar até 2030, né? Já fiz um vídeo falando sobre isso, né? Nós vamos viver um tempo de paz. Escuta o que eu estou falando. Nós vamos viver um tempo de paz, né? Depois desse tempo de paz, virá sim, né? Aí nós estamos vivendo sim a última geração. Eu creio que nós estamos vivendo o último jubileu sobre a face da terra, né? Um jubileu são 50 anos. Então esse jubileu começou a contar em 2020, né? Isso é uma crença minha, tá? É algo pessoal meu, tá bom? E isso a Bíblia me dá direito de interpretar, tá? Ela não me dá direito de falar que Jesus vai voltar em 2028, entendeu? Em 2030, no mês tal, no dia tal, entendeu? Apesar de que a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora, mas Jesus nos ensina a interpretar o tempo, né, ali, né? Esse tempo profético ali, né? Mas assim, eu creio que não vai vir agora, né? A tecnologia tem que avançar muito ainda, e nós estamos vivendo esse tempo ainda disruptivo ainda dos governos aí, não estão se unificando, mas agora eles estão se separando. Vai haver a separação do governo, né? Um mundo multipolar, e depois desse mundo multipolar eles vão se unir novamente ali, e aí sim, ali vai se inicializar ali um novo governo ali, assim como houve na Segunda Guerra Mundial. Depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, houve ali a construção ali da ONU, entendeu? E ali a ONU passou a governar as instâncias, os países, ali passou a ser um centro, né? E a ONU foi tomando poder ao longo do tempo. Então assim, hoje a ONU ela dita muitas regras no mundo, ela dita leis, né, sobre o Brasil, por exemplo, né? Nós temos as nossas próprias leis, e ele faz uma lei lá, e essa lei meio que tem que valer aqui, entendeu? Então isso já é um governo mundial, né? Mas existe ainda muita resistência a esse governo, né? Então ele vai ser reconstruído novamente, aí sim, eu creio que de uma forma bem unida mesmo, né, ali, e algo vai acontecer para unir eles ali, né? E aí sim nós podemos nos preocupar. E Deus está nos preparando, né? Ele quer trazer essa transferência de riqueza, esse tempo de riqueza, para a gente se preparar para esse futuro, né? Então assim, 2030 pode ser que o anticristo venha, né? Acho que não, né? 2040, acho que sim, provavelmente ele possa ir apontar aí já, né? 2040, 2000 em diante aí, né? Esse é o tempo, né, que eu creio que as coisas vão começar de fato, de verdade, a apertarem aí para a volta de Cristo. Mas enfim, né? Se tivermos uma guerra mundial, né, vamos ter que estar preparado, né? E é preciso, né, que Deus aí faça essa transferência de riqueza. Muitas pessoas têm que pegar esse dinheiro aí, né? Pessoas que Deus escolheu exclusivamente aí, e elas vão saber o que fazer com esse dinheiro aí, sustentar muitas pessoas, entendeu? Mas enfim, gente, é isso, né? Fui bem específico aqui em falar para vocês que eu não estou afirmando nada. Algumas coisas aqui eu afirmei, e outras eu disse que eu vi pelo Espírito, em sonho, em visões, né? Juntamente com minha esposa, e que pode ser que aconteça e pode ser que não aconteça.
O fato é que você tem que estar preparado, entendeu? Preparado, e coloca isso na mesa, né? E fala assim, tá bom, se não tiver uma guerra mundial, beleza, eu vou agir assim, 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 assado. Mas e se tiver, né, uma guerra mundial, a terceira guerra, como é que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer? Então, se preparar, né? Esse ano nós vamos ver um ano muito difícil aqui no Brasil, né? E tem muitas pessoas aí, profetas aí falando sobre isso. Deus também mostrou, né? Aí 3 anos aí bem difíceis no Brasil, entendeu? Bem difíceis, né? E assim, nós estamos vendo aí esse governo destruindo a economia brasileira, tá? Não se engane. Se entrar hoje aí o Trump aí para presidir o Brasil, né? Se voltar o Paulo Guedes de novo aí, a melhor força econômica do país aí, montar uma força-tarefa economicamente, não vai ser fácil as coisas vão começar a mudar, mas isso vai trazer muita dor, né, no financeiro, né? Isso se acontecesse agora imagine se for acontecer só em 2026 uma mudança, entendeu? Então assim, a tendência é só o Brasil afundar, cair. E pode se preparar, né? Se preparar para isso, porque as coisas tendem a ficar muito feias financeiramente aqui no Brasil. Estamos vivendo aí, vendo isso acontecer aos nossos olhos aí, bem devagarzinho, que é para o cara não sentir, mas de repente ela cai, aí te pega de surpresa. Então se prepare porque tempos difíceis virão sobre o Brasil, né? Isso não está nem relacionado ao crash mundial que pode vir ou pode não vir. Já pensou se vier esse crash mesmo? Aí nós está fumado, né? Como diz o ditado, né? Aí o trem, né? Mas assim, para quem está em Cristo Jesus, né? Deus vai prover, Deus vai trazer a provisão, Deus vai guardar os seus bens, as suas finanças, né? Deus vai lhe dar direção. Basta você buscar isso no Senhor, direção para esse tempo. Amém? Muitas pessoas desdenham, entendeu, daquilo que a gente coloca na internet e chamam a gente de falso profeta, disso, daquilo outro, mas nem sequer tem a humildade de dizer assim, se eu vou orar sobre isso, né? Tem tanta gente falando sobre isso, né? O que custa orar e perguntar para o Senhor, né? Se vai ou não acontecer. Amém? Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui, né? Que eu fiz umas anotações aqui. Mas é isso aí, gente, tá? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Fiquem com Deus. E logo volto novamente com mais um vídeo. Shalom, shalom. A paz de Cristo a todos vocês.